Então, olha só, a gente vai falar da parte 3, né, do capítulo 1, que é a parte final lá do nosso IT Essentials. Ele, na verdade, é uma breve passagem, uma breve explicação daquilo que a gente encontra no mercado. E o primeiro tópico que a gente vai falar são dos computadores TIC Client e Team Client. Tá? Na verdade, os nomes são muito parecidos, mas eles têm finalidades ligeiramente diferentes, ok? E são muito utilizados em ambientes corporativos, tá? É difícil você encontrar algum Team Client na casa de alguém ou um equipamento parecido com ele em uso doméstico, né? A gente vai encontrar muito aqui em uso corporativo. Então, primeiro, né, o que é um TIC Client? Né? TIC, tá bom? TIC é, às vezes, chamado de Fat Client, que é um cliente gordo, né? Que é um cliente, que é uma máquina muito próxima do desktop que a gente conhece. Tá? Esta máquina aqui é muito parecida com o desktop. Ela tem armazenamento local, ela tem módulos de memória RAM em quantidade suficiente, ela pode ter, né, aplicações, a gente pode ter aplicações instaladas nessa máquina. Ela pode também estar conectada a um ambiente de rede, mas isso não é obrigatório, tá? A conexão de rede para TIC Client não é obrigatória, mas a gente geralmente tem até por conta da internet, tá bom? A TIC Client é um nome, é um produto. Se você for responsável pela compra de equipamentos na sua empresa, você provavelmente pode querer fazer levantamento de custos para esse tipo de produto, tá? A implementação de uma rede com equipamentos TIC Client, ela é alta, tá bom? Então você gasta aí um certo valor, porque esses equipamentos se assemelham muito aos nossos desktops. Além da aquisição ser alta, né, a montagem e configuração e possível suporte é mais difícil do que o Team Client, tá bom? Então o TIC é uma máquina que se aproxima muito do desktop, mas é uma máquina comercial, é um produto que você compra, tá? É um hardware e um software que você compra, e ele funciona dentro de ambientes corporativos. O Team Client é uma maquininha muito pequenininha, tá? Bem simplesinha, com uma saída de vídeo, entrada de teclado e mouse, mas ela depende, tá, de uma conexão de rede a um servidor. Então, olha, este tópico de conexão de rede com o servidor é obrigatório. Por que isso, né? Esse tipo de equipamento, o Team Client, ele não processa nenhum programa dentro dele, tá? E muitos Team Clients nem têm HDs, ok? Eles rodam diretamente conectados a servidores de rede. Isso aqui, para uma empresa, traz algumas vantagens. Por exemplo, o custo de implementação é baixo e ele também tem baixa dificuldade de implementação e suporte. O que é isso? Né? Como são equipamentos bem simples, né? Geralmente restritos a uma placa-mãe, on-board, poucos módulos de memória RAM e um adaptador de rede, ele consegue se conectar a uma rede de forma muito simples. Então, o suporte técnico que você precisa para colocar esse tipo de equipamento para funcionar, ele é bem limitado, tá? Você não precisa de treinamentos muito específicos. Geralmente, esse tipo de rede é montado por pessoas com baixa experiência de campo. E são equipamentos de baixíssimo custo, tá? Então, você vê aqui equipamentos de rede baratos, mas que se conectam obrigatoriamente a servidores. Aqui a gente pode ter servidores de vários tipos, tá? A gente pode ter um servidor de internet, a gente pode ter um servidor de arquivos, né? File, a gente pode ter um servidor de aplicação, por exemplo, um banco de dados, tá ok? Essas máquinas, elas funcionam de maneira bem simples,
custo baixo, facilidade de implementação, e o Team Client é um desktop que você encontra para uso corporativo. Tá bom? Então, dificilmente você vai se defrontar com esse tipo de equipamento lá na casa do cliente. Já o TIC Client, né, que é o, entre aspas, o concorrente dele, como ele se aproxima muito do desktop, pode ser que você encontre esse tipo de equipamento, embora seja comercial, na casa das pessoas. Principalmente hoje em dia, né, onde você tem home office, né, as pessoas trabalhando em casa, então pode ser que as pessoas levem esse tipo de equipamento para as suas casas para que você possa aí oferecer suporte. Tá? Qual que é a diferença, né, básica entre eles? São os processos, tá bom? Ó, aqui eu coloquei até em verde. O Team Client, que é aquela maquininha pobre, né, é a maquininha pobre de recursos e de valor, o processamento não é feito nela. O processamento é feito lá no servidor da empresa, seja ele qual for. O TIC Client, que se aproxima muito do nosso desktop, ele já é rodado, né? Ele já é realizado, o processamento já é realizado nele mesmo. Então você tem um custo de implementação maior, um custo de hardware maior, mas ele se conecta a um servidor, tá? Para fazer algum tipo de serviço, para acessar a internet, mas ele é capaz de processar coisas nele. Bom, licenciamento de software, tá? Sistemas operacionais. O Team Client, ele pode ter sistema operacional instalado, ok? Ele pode ter, ou ele pode usar um sistema operacional que a gente vai estudar, que é o sistema operacional de rede. No caso, um muito conhecido é o Windows Server, tá bom? Então, o Team Client pode fazer uso de um WinServer, por exemplo, ou de um Ubuntu Server, e aí ele pode conectar e usar recursos do servidor, ok? Ele pode ter sistema operacional ou não, ok? Não sei se vocês já viram, né, caixas de supermercado, de grandes mercados, né? São todos Team Clients, porque o banco de dados, né, com os valores, com os preços dos produtos, eles estão todos vinculados a um servidor. E aí, quando passa o leitor do código de barras, ele já aciona essa parte. Né? Aqui a gente tem, no desktop, a possibilidade de instalação de sistemas operacionais nos TIC Clients, e eles também podem utilizar sistemas operacionais de rede. E o que é muito comum é ele lançar mão dos dois sistemas, tá? Dos dois sistemas. Quem vai definir qual sistema que vai ser usado é um negócio chamado login, tá bom? É o login que vai determinar para qual sistema, se ele vai usar o ambiente de rede ou se ele vai usar o equipamento dele mesmo, o sistema operacional dele mesmo, ok? Pessoal, só vou dar uma reduzidinha na minha tela aqui,